muito alegre por estar aqui nessa ocasião tão especial com a minha família. Eu tenho uma dívida de honra, não só com esta igreja, mas também com a família do pastor Enéas, por terem cuidado tão bem da minha família quando estiveram cá e por ter sido pais de destino, para iremos falar nesta manhã. Deus, Ele está constantemente falando conosco. É nós que muitas vezes não estamos com os nossos ouvidos atentos para ouvir. Então, como ouvir a voz de Deus? Já foi apresentado aqui toda a minha família, eu faço também companhia aqui da minha esposa, dos meus 2 filhos também que estão aqui, o Eduardo e o Noah. Muito feliz também por eles estarem comigo. Ouvir a voz de Deus, irmãos, é essencial. Quantos concordam com isso? Amém. Principalmente nos dias atuais, porque hoje todo mundo tem uma opinião acerca de um assunto. Todo mundo tem uma opinião acerca de como criar os filhos, acerca de como gerir um negócio, de como abrir uma empresa, de como fazer isso ou aquilo. 5 dicas para fazer isso, 5 passos, 4 chaves, e todo mundo tem algo para falar. E ouvir diretamente de Deus nos dias atuais significa tomar direto da fonte, como disse o louvor aqui. Beber água limpa, sem filtros e sem opiniões e experiências humanas. Não somente porque Deus, Ele é a voz da sabedoria, mas também porque Ele sabe o que vai acontecer no futuro. Olha que interessante, o quão importante nós ouvirmos a voz de Deus, porque Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Ouvir a voz de Deus transforma a nossa vida. João, capítulo 13, verso 16, diz que quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade e Ele vai revelar a tudo aquilo que está por vir. Então, se tem algum cristão com uma cara talvez de preocupado, talvez seja porque ele não esteja ouvindo a voz de Deus. Porque quem ouve a voz de Deus sabe e se prepara do que está por vir. Eu costumo dizer que o crente, ele precisa de estar com o jornal na mão e a Bíblia na outra, para ele não ficar aflito com tantas coisas que estão acontecendo. Então, abra comigo aí a palavra de Deus, João capítulo 10, verso 1 ao 5. João capítulo 10, verso 1 ao 5. A palavra diz assim: em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Repita assim bem forte comigo, por favor. Ouvem a sua voz. Obrigado. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo algum, seguirão a um estranho. Ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos.
O que nos conforta neste texto, pastor Edinho, é saber que Jesus diz que nós podemos ouvir a voz do bom pastor. E essa voz não é para um grupo seleto de pessoas, não é apenas para pastores, evangelistas ou diáconos. A voz do Senhor é para todas as suas ovelhas que estão em seu pasto. Quantas são as ovelhas do Senhor aqui? Então você tem capacidade de ouvir a voz de Deus. Foi Jesus quem disse isso. E aqui ele não diz de uma maneira como deveria ser ou como poderia ser. Ele disse como é. Como é? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. E elas não ouvem a voz de estranhos e não seguem a estranhos. O problema é que muitos de nós achamos que nós não podemos ouvir a voz de Deus. Esses dias eu estava conversando com um crente e ele disse para mim que nunca tinha ouvido a voz do Senhor. Olha que interessante, está aí uma coisa talvez difícil de convencer as pessoas hoje em dia que elas são capazes de ouvir a voz de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é capaz de ouvir a voz de Deus. Elas não acreditam que são capazes. Mas nessa manhã eu quero mostrar para você como começar a discernir ou como ouvir a voz de Deus. Então repita assim comigo: eu posso ouvir a voz de Deus. Glória a Deus por isso. Senhor, nós estamos com os nossos ouvidos atentos, Pai, para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. O Senhor é quem sabe, o Senhor é quem nos guia, o Senhor é quem nos direciona. Não há outro caminho além de Ti, para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida. Por isso, ó Deus, alinha o nosso coração à Tua vontade. Nosso coração, como terra, está preparado para receber a boa semente. E que essa semente caia e produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém. Gente, no campo da medicina existe uma área que se chama otorrinolaringologia. Repita isso comigo. Que nome legal, né? E eu ouvi esses dias alguém falar que há muitos anos atrás existia um médico, e esse médico, chamado Alfred Thomas, ele era um otorrinolaringologista, e ele foi destacado para cuidar de um famoso cantor, um cantor lírico. E esse cantor, o problema desse cantor, evangelista Aquiles, é que ele não conseguia mais atingir algumas notas, ou notas altas. E ele já havia passado, pastor Paulo, por muitos médicos, mas ainda assim, todos aqueles médicos não haviam detectado o problema daquele cantor. Eles achavam que o problema daquele cantor, Sérgio, era nas cordas vocais. E apesar daquela nota fazer parte ali da sua extensão vocal, esse cantor lírico, ele não conseguia atingir aquela determinada nota. Então esse médico, ele descobriu qual era o problema daquele cantor lírico. Ele descobriu que um cantor lírico, ele tem tanta potência na voz que ele consegue cantar acima dos 140 decibéis. Isso é mais potente ou mais alto que se assemelha à decolagem de um avião a jato militar. Sabe qual que era o problema daquele cantor? O médico descobriu que ele ficou surdo com o som da sua própria voz. Ele não conseguia mais cantar aquela nota, porque ele não conseguia mais ouvir aquela nota. E a nossa boca fala com muito mais facilidade daquilo que o nosso ouvido é capaz de ouvir. E a mesma coisa com a gente. Muitos dos nossos problemas, irmãos, sejam relacionais, sejam emocionais ou até financeiros, talvez sejam, na verdade, problemas auditivos. Você concorda comigo? E na sociedade, o diabo, ele tem especialização nessa área, em colocar as pessoas surdas,
ruído, pressa, multidões. E se ele conseguir manter esse ruído, dessa pressa e dessa multidão, ele vai descansar satisfeito. O diabo, ele quer nos deixar surdos. E o surdo espiritual é aquele que não consegue mais ouvir a voz de Deus. Mas hoje eu queria abordar junto com você sobre 5 pontos que vão nos ajudar a você discernir e a você ouvir a voz de Deus. A você não ficar igual aquela bolinha de pinball, batendo de um lado para o outro, sem saber para onde ir. Por sorte, algo bom acontece na sua vida. A partir de hoje, você vai ser direcionado pela voz do Espírito Santo. O primeiro ponto e fundamental que eu queria falar sobre como você vai ouvir a voz de Deus é: busque direto da fonte, a Bíblia. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 ao 17, a palavra diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Se você quer ouvir realmente a voz de Deus, você tem que ir direto no fundamento. Você tem que ir primeiro, aliás, no fundamento. Você mede o que as pessoas dizem pelo que está escrito, e não ao contrário. Se você não conhecer o fundamento, facilmente uma pessoa pode te enganar. Deixa eu dizer uma coisa: o fundamento não mudou e nunca vai mudar. Passarão os céus e a terra, mas a palavra jamais passará. Deixa eu dizer uma coisa para você: está dando certo há mais de 2000 anos e vai continuar dando certo, porque a palavra de Deus não passa. Busque direto da fonte, do fundamento. Como eu te disse, todo mundo hoje tem uma opinião, tem algo a dizer sobre alguma coisa, sobre como criar os filhos, sobre fazer isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa para você: a palavra de Deus vale muito mais do que milhões de opiniões. E se você está disposto a ouvir direto da fonte, meu querido, os seus planos, os seus passos serão confirmados pelo Senhor. Aleluia, busque direto da fonte. O segundo ponto: como você pode ouvir a voz de Deus, sintonizar a voz de Deus no seu coração. E hoje a gente tem vários aplicativos, né? Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music. Mas sabe que para os jovens aqui, existia uma coisa antigamente que chamava rádio, AM, FM. Quem já ouviu falar disso? E nesse tipo de streaming antigo, você precisava de sintonizar a frequência para ouvir aquela rádio ou aquela estação. E nesse exato momento, existem milhares de ondas e frequências passando aqui pelo nosso corpo, 24 horas por dia, as ondas estão passando aí, querido, 24 horas por dia, o Senhor está falando, o Senhor está liberando, o Senhor está mandando algo. E talvez o nosso problema, pastor, seja que nós não estamos sintonizados na frequência certa para ouvir a voz de Deus. Porque não adianta você pedir a Deus para falar, mas não estar sintonizado para ouvir. Olha que Paulo diz aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, verso 10. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Ou seja, há diversas vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Existem milhares de vozes no mundo. Você pode ouvir a voz do medo, você pode ouvir a voz da dúvida, você pode ouvir a voz da avareza, do orgulho, do poder, da ganância. Isso significa que dentre tantas essas vozes, dentro de tanto ruído, dentro de tanta coisa acontecendo,
você precisa de sintonizar na frequência certa para ouvir a voz certa. Porque se você ouvir a voz errada, você vai ser guiado pelo medo, você vai ser guiado pelo orgulho, você vai ser guiado pelas fraquezas, você vai ser guiado pela culpa, você vai ser guiado por tudo menos pela voz de Deus. E sintonia significa estado de entendimento, significa estado de harmonia. Para ouvir a voz de Deus, você precisa estar em harmonia com Ele. Deus está falando, Deus está constantemente falando e nós precisamos estar sintonizados na frequência de Deus. E esta manhã Deus está nos sintonizando na frequência dEle, porque Ele deseja revelar coisas aos nossos corações. Provérbios capítulo 4, verso 20, a palavra diz assim: filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos, inclina os teus ouvidos. Aos meus conselhos, inclina os teus ouvidos. Você sabe o que é inclinar o ouvido? É quando você realmente deseja ouvir algo, você quer prestar, você quer dar foco a uma voz. Sabe quando existe muito barulho no ambiente, você quer ouvir um som em específico, e você inclina o seu ouvido para focar a sua audição naquele som. E a palavra do Senhor está dizendo: inclina, sintoniza os teus ouvidos para ouvir a voz de Deus. E essa passagem, esse termo inclina, nessa passagem estava dizendo do hebraico ali, essa palavra estava sendo usada no contexto de cavalos e mulas, porque o cavalo, ou esse animal, a mula, ele tem a capacidade de mover as suas orelhas. Eu não sei se tem alguém aqui com experiência em cuidar de cavalos e essas coisas assim, mas o cavalo ele tem a capacidade de virar o ouvido para essa direção, enquanto o outro vira para outra direção e depois para trás. E o cavalo ele tem essa capacidade de fazer isso. Por quê? Porque fazendo isso, eles ouvem melhor. E o ponto que eu quero chegar aqui é mostrar que Deus está falando e nós precisamos nos sintonizar, nós precisamos de ter atenção à voz de Deus, à voz daquilo que Ele está falando, tunar os nossos ouvidos. E fazendo isso, eu posso afirmar para vocês que grande maioria dos nossos problemas serão evitados. E muitos deles serão aliviados. O que vai definir aquilo que você vive é aquilo que você está ouvindo. Se você ouve a voz de Deus, se você ouve do sobrenatural, você vai viver do sobrenatural. Talvez você está pedindo: Senhor, eu quero viver o sobrenatural, eu quero viver o sobrenatural, mas você está ouvindo a voz vindo do sobrenatural. Terceiro ponto para você ouvir a voz de Deus: pare de falar. Fique em silêncio. Olha para alguém aí e fala assim com ela: pare de falar. Mas toma cuidado para quem você olhou. Talvez você quer dizer isso mesmo há muito tempo e essa oportunidade você... Aos casados, aproveitem. Glória a Deus. Pare de falar. Segundo um neuropsiquiatra americano, Loan Brizendine, as mulheres falam em média 20.000 palavras por dia, em comparação com os homens que falam apenas 7.000 palavras. Glória a Deus. A verdade é que o ser humano ele tem a necessidade de compartilhar as suas histórias. O ser humano ele precisa de compartilhar os seus dramas, ele precisa de compartilhar os seus anseios, os seus temores. Mas os melhores amigos são aqueles que ouvem atentamente e permitem que nós contemos as nossas histórias. Talvez o melhor presente que você vai dar para alguém não é algo que custe valor ou dinheiro, mas talvez o melhor presente que você vai dar para alguém sejam os seus ouvidos. Atenção. Talvez muita gente precisa simplesmente de ser ouvida.
Muitas pessoas questionam a Deus: Deus, o Senhor está me ouvindo? Deus, o Senhor está me ouvindo? Talvez seja o momento de nós perguntarmos para Deus: Deus, o Senhor se sente ouvido? Ei, preste atenção, muda aqui a perspectiva. Deus, o Senhor está me ouvindo? Não, pergunte para Deus assim: Deus, o Senhor se sente ouvido? Porque Deus está 24 horas falando. A pergunta tem que ser: Deus, o Senhor se sente ouvido nesta manhã? Deus, eu estou ouvindo a tua voz. Deus, eu estou ouvindo a tua palavra. Deus, eu estou ouvindo o teu direcionamento. Deus, o Senhor se sente ouvido nesta manhã? Quatro pontos importantes para você ouvir a voz de Deus. Obedeça. Quando você ouvir, obedeça. E às vezes a gente quer subir no nível de intimidade com Deus, mas Deus nos dá simples comandos que nós não somos capazes de obedecer, e nós queremos evoluir na presença de Deus. Deus fala assim: começa a obedecer aqui primeiro, para que você seja levado a um outro nível. Eu lembro que eu fui prestar um serviço junto com meu pai e a minha mãe, e a gente estava limpando assim um local muito grande, e de repente eu trabalhando assim com um jato de água, e veio uma voz assim muito forte no meu coração: cuidado com a cabeça. Eu contei isso para minha mãe: cuidado com a cabeça. E eu falei: como assim, cuidado com a cabeça? O que é isso? E eu achei que aquilo não é nada, e eu ignorei aquela voz. Passado um tempo, tinha um ferro assim bem grande do lado, e eu não tinha visto. Aquele ferro começou a cair e pá! No meio aqui do meu coco aqui assim. Cuidado com a cabeça. Deixa eu dizer para você, a obediência vai te ensinar mais sobre Deus do que você passar 20, 30 anos estudando a Bíblia e não obedecendo. Você nunca vai compreender a parte que você não obedece. Você quer aprender sobre dízimos e ofertas? Obedeça. Você quer aprender sobre fidelidade? Obedeça. Você quer aprender sobre honra? Obedeça. Você nunca vai compreender a Deus a parte que você não obedece. Não espere compreender de Deus a parte que você não obedece. Quinto, aproxime-se de Deus. Para você ouvir a voz de Deus, você tem que se aproximar dele. Deus não é aquele cara louco que fica sempre gritando, não. Deus não é assim, não. Ele deseja falar conosco tranquilamente. Eu lembro que um dia eu estava em casa e a minha esposa me chamou. E quem conhece a minha esposa sabe que ela fala assim, bem baixinho, bem tranquilo: amor, amor, amor. E ela me chamou 3 vezes. E na terceira vez ela gritou: Estevão! E sabe que quando a esposa chama pelo nome, realmente tá brava, né? E eu aprendi uma coisa: se eu ouvir os sussurros, eu não preciso ouvir os gritos. Pode aplaudir, irmão, que eu sei que você... Se você ouvir os sussurros de Deus, você não vai precisar de ouvir os gritos dele quando ele te chama com mais. Eu me lembro do profeta Elias, quando o Senhor veio para ele numa brisa suave. Deus deseja falar conosco numa brisa suave, não no terremoto, não no fogo, não. Deus deseja falar com você numa brisa suave. Deus não estava no alvoroço do furacão, nem no terror de um terremoto, muito menos na fúria do fogo. O nosso Deus se fez presente numa brisa suave. Calma, tranquila, essa é a forma como Deus deseja falar com o seu povo. Tranquilamente. Não espere que Deus mande um furacão na sua vida para falar com você. Não espere que Deus mande um terremoto para falar com você. Perceba a voz de Deus nas pequenas coisas.
Salmo 32, verso 9, a palavra diz assim: não sejais como o cavalo ou a mula que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas, caso contrário não poderiam obedecer. Você consegue controlar um cavalo, uma mula apenas colocando uma rédea na sua boca, e isso causa muita dor na medida que ele é direcionado. O que o salmista está querendo dizer aqui: não seja como o cavalo, não seja como a mula que responde a Deus apenas por meio da dor, quando você passa por alguma situação difícil. Não responda a Deus apenas por meio da dor. Pessoas assim ouvem a Deus apenas depois que elas falham, depois que elas se arrebentam, depois que elas fracassam. E querido, Deus não tem isso para você. Os planos de Deus são para te fazer bem e prosperar, e não planos de mal. Deus não precisa de te ensinar te arrebentando, não. É você que faz isso, porque você não está ouvindo a voz dele. Mas nessa manhã a igreja vai estar perceptível a voz de Deus. Existe um caminho mais excelente. Existe um caminho mais excelente. Deus nesta manhã te chama para mais perto. Deus nesta manhã te chama para você se aproximar dele, porque ele não deseja gritar com você. Ele deseja conversar, ele deseja sentar à mesa de modo educado, falar com você, trocar uma ideia. É isso que Deus deseja com você. Sintonize os teus ouvidos. Eu queria que você colocasse sobre os seus pés nesta manhã. Antes de entrarem na terra prometida, o Senhor pede para que os líderes da nação de Israel subam a dois montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Do Gerizim eles iam profetizar bênção, e do Monte Ebal eles iam profetizar maldição. Existia uma opção: vocês podem escolher entre a bênção e a maldição. Vocês podem escolher entre ouvir a Deus e ouvir a voz do seu coração. Vocês podem escolher: ou comam ou sejam devorados. Em Deuteronômio capítulo 28, verso 1 ao 13, a palavra diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, aleluia, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordena o Senhor, o teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Levanta a sua mão, que eu quero profetizar nessa manhã. Se ouvir a voz do Senhor, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Levante a sua mão bem alto aí. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo, bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrares e bendito será ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão e contra ti por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares a mão te abençoará, na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te construirá para ti um povo santo, como tem te jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor seu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. Ei, acredite nisso. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor sobre juramento jurou a teus pais e prometeu te dar. O Senhor te abrirá seu bom tesouro, o céu para dar chuva à terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, pois tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir.
Se você deseja ouvir a voz do Senhor nessa manhã, levante a mão bem alto aí e celebre o nome dele. Senhor, nós desejamos ouvir a tua voz nesta manhã, Jesus. Se eu me humilhar diante do teu